Boa noite, Resistência. Hoje é 23 de abril, em nossos 65 minutos de luta. E hoje nós falaremos inicialmente sobre a esquerda ocidental. Pois é, vamos falar um pouco sobre essa esquerda que acusa Lula de neoliberal. Depois traremos um contraponto, né? Vamos colocar aqui o que é, pelo menos ao nosso ver, o presidente Lula. E ao fim, uma homenagem à presidenta Dilma. Pois é, gente, a mídia burguesa esconde, isso é um fato. Mas nós aqui trazemos a verdade. Então vamos lá, gente, vamos começar com o nosso já tradicional VT. Vamos lá, gente. Racismo no Brasil. Pois é, gente, existe aqui no Brasil uma esquerda que gosta muito de denunciar as coisas. Denunciar realmente é importante, fazer as denúncias, mostrar o que está errado é algo imprescindível. Precisamos mesmo escancarar a verdade e denunciar ao povo, à classe trabalhadora, aquilo que realmente está errado e, mais do que isso, devemos fazer com que a população se mexa, se mova, no sentido de mudar o status quo, quiçá fazermos uma revolução. Pois bem, mas muitos companheiros de esquerda, que eu aqui vou qualificar como esquerda ocidental, ou seja, uma esquerda mais ligada à cultura da nossa colonização europeia, das nossas origens europeias, inclusive intelectuais, o que não tem nada de tão ruim assim, mas, no entanto, essa esquerda traz também uma tradição que infelizmente não nos ajuda muito, né? Hoje em dia se discute muito nesse nosso mundo moderno uma situação que alguns intelectuais chamam de pós-moderno, né? E muitos se identificam com esse pós-modernismo. Seria isso, seria, para trocar em miúdos aqui e simplificar bastante, seria algo em que os chamados atores sociais não são apenas a classe trabalhadora, não é a luta de classes o grande determinante, né, o grande motor das transformações, mas sim a diversidade, né, aqueles que sabemos, isso é verdade, realmente temos muitas parcelas da população da classe trabalhadora, mas eles não colocam esse termo classe trabalhadora, e parcelas como as populações, os negros, os LGBTQIA+, e as mulheres, todas as minorias políticas, né, que nem sempre são minorias, na verdade, mas estão em maioria, mas politicamente em minoria. Então, esses seriam os protagonistas, então nós teríamos que fazer toda uma política nesse sentido, né? E que chamamos também, que hoje em dia são chamadas de identitaristas. Tudo bem, as políticas identitárias são realmente importantes, mas o que nós estamos questionando aqui não é a questão
identitária, não é se você é identitário ou não é identitário, e, enfim. O que estamos questionando aqui é as acusações que boa parte dessa esquerda, e não só essa é só uma parte, que acusa muitas vezes o presidente Lula de não estar fazendo o suficiente, né? Bom, essa é uma das críticas. A outra crítica, que eu acho que é a mais dura, mais dura, mas por uma parcela da esquerda que não é tão forte assim, mas que grita bastante, que é o pessoal mais radical, que é aqueles que se dizem marxistas, em geral marxistas ocidentais. Né? Eu digo se dizem marxistas porque nem sempre estão alinhados realmente com o que diz o marxismo, né? Porque para você ser marxista, também vamos resumir aqui, você deveria estar fincado na realidade concreta, nas situações concretas, ou na realidade, como ela é concretamente. Bom, muitos desses marxistas se posicionam de uma forma meio que abstrata, ou seja, colocam as ideias meio que sem pé na realidade. Quais seriam essas ideias? A ideia de que é possível, por exemplo, fazer uma revolução no Brasil hoje. Bom, eu não estou convencido disso, apesar de ser a favor da revolução, eu tenho que deixar isso bem claro, mas eu não estou muito convencido de que as organizações de esquerda atual são capazes de aglutinar a população brasileira ou a classe trabalhadora brasileira no sentido de fazer valer uma revolução aos moldes do que foi a União Soviética, a Revolução Soviética, o que foi a Revolução Chinesa, ou mesmo a Revolução Cubana, para citar só essas três mais importantes do século XX. Mas muita gente acha que só falta, na verdade, uma liderança adequada, que no caso não é o presidente Lula, né? O presidente Lula estaria para esse grupo, na verdade, mais atrapalhando do que ajudando a revolução, então fazem críticas duríssimas ao presidente Lula. Bom, essa turma que se diz radical tem, claro, tem muita convicção de que a revolução tem que ser para ontem. Bom, aí a gente aqui começa a problematizar, né? Se é tão tranquilo assim fazer essa tal da revolução, ou essa revolução que eles imaginam, porque eles mesmos que são tão espertos e são tão inteligentes e são tão revolucionários, não fazem com que o povo se mova, mobilize milhares, milhões. Bom, você pode eleger pela via democrática burguesa um presidente da República com essa mobilização, mas se acha que isso não resolve, porque afinal nós estaríamos por dentro das instituições burguesas e por dentro das instituições burguesas não dá para resolver nada, então teria que fazer então por fora. Tá. Então essas organizações, todas elas ultra-revolucionárias, deveriam estar realmente mobilizando gente, fazendo valer a revolução. E aí nos provar na prática. E aí fazer como diz Marx, se você é capaz de saltar, então salta aqui, não fica só falando, né? Mas muita gente gosta de falar, por isso que eu digo que não tenho dúvida se são realmente marxistas, porque Marx já dizia que os filósofos interpretaram bastante o mundo, mas está na hora de transformar, está na hora de fazer as coisas na prática. Tá, pois é. Só que Marx também deixa muito claro que a gente faz a história não do jeito que a gente quer, mas conforme as condições que a gente tem, né? A história não é feita pela nossa vontade, mas a história é feita por questões concretas, condições concretas, pela realidade material, que na maioria das vezes nós não temos controle sobre ela, mas nós temos que atuar nela de acordo com o que ela aparece no momento histórico em que a gente está aqui. Bom, nós estamos aqui fazendo o que é possível fazer, né? Muitos estão aqui tentando dizer para nós fazermos aquilo que não é possível fazer. E muitas vezes esses que estão dizendo isso se dizem marxistas,
Pois bem, pois é, essa esquerda que fica realmente criticando o governo Lula e o chamando de tudo que é adjetivo, neoliberal, traidor e etcétera. Bom, o presidente Lula, nunca foi, assim, alguém que abertamente um marxista, há dúvida se ele nunca foi um marxista, nem um grande revolucionário, mas o presidente Lula sempre foi uma pessoa da classe trabalhadora, um líder da classe trabalhadora. O presidente Lula é aquilo que há de mais avançado na liderança da classe trabalhadora da nossa contemporaneidade, desde os anos 80 até hoje. Não vejo nenhum outro líder da classe trabalhadora que tenha tanta capacidade de articulação política, de mobilização da classe trabalhadora quanto o presidente Lula, né? Então, assim, com todas as limitações que podemos impingir ao presidente Lula, porque todos nós temos limitações, nenhum de nós é perfeito, nem mesmo os marxistas ocidentais que gostam de chamar o Lula de neoliberal e muitas vezes ficam dando lições ao presidente Lula de como governar, sendo que muitos deles não têm capacidade, muitas vezes, nem de governar ou de administrar um centro acadêmico de uma universidade, né, um sindicato. Não que isso seja fácil, mas convenhamos que administrar uma república como a brasileira é muito complicado, né? Que diga a presidenta Dilma, que com todas as suas virtudes, com todas as suas boas intenções, a presidenta Dilma, que ninguém até hoje consegue apontar o dedo para ela e dizer que ela fez algum tipo de corrupção. Acusam ela de tudo, mas de corrupção não dá, né? Ou de que ela é uma pessoa mal intencionada, coisas do tipo. Não dá. E a presidente Dilma foi uma pessoa. Enfim, a presidenta Dilma foi retirada do poder por suas virtudes e não por defeitos. Então, estou dizendo tudo isso por quê? Porque, de fato, é muito fácil criticar, mas não quero dizer aqui que criticar não seja importante. Sim, temos que criticar. Inclusive, o presidente Lula também deve ser criticado. Não é a questão de criticar ou não criticar o presidente Lula. A questão é que os momentos, a sensibilidade política, eu não sei se é só um problema de sensibilidade política ou se tem realmente uma má intenção, ou seja, uma má intenção no sentido de fazer valer apenas os seus interesses pessoais ao invés de olhar para o todo. E esse todo é os interesses da classe trabalhadora ou da nação brasileira. Seja como for, muitas vezes essas atitudes tomadas por essa esquerda são atitudes que muitas vezes prejudicam mais do que ajudam. Bom, as jornadas de 2013 falam por si só, né? Deveríamos ter aprendido com elas. Sim, muita gente da esquerda foi para as ruas criticar a presidente Dilma, numa crítica e numa pseudo-ação revolucionária do tipo, vamos tirar ela do poder porque ela está lá sentada na cadeira da presidência da República, que é uma república burguesa, e, portanto, é nossa inimiga, mais ou menos assim, aos moldes do PSTU, e, e assim foi aproveitado, e muito bem aproveitado, né, por aqueles que não precisam de se esconder muito e falam abertamente que são de direita, ultradireita e tal, e todos se juntaram, e não preciso falar mais o que aconteceu, né? Dilma foi golpeada. Foi golpeada covardemente. Bom, agora o presidente Lula, né, está aí, fazendo o que dá para fazer, dentro das condições materiais. Poderia fazer diferente? Bom,
Eu não tenho todos os elementos aqui para fazer uma crítica muito contundente e dizer: "Lula deveria agir assim ou assado". Eu deveria ter mais variáveis, melhores condições de avaliar quais são as os interesses, o qua como está jogando o lado de lá, como o inimigo vem jogando, no sentido de ameaçar o governo. Quando eu falo de inimigo, eu não estou falando de justiça, de burguesia nacional, dos bolsonaristas ou coisa do tipo. Eu estou falando de jogo pesado mesmo, do império, que joga por todos os lados, por dentro, por fora, de forma agressiva, com lawfare, com golpe, com baioneta, com agressão, com bombas, enfim, com todos os recursos possíveis e inimagináveis, e olha que não são poucos os recursos nos dias atuais. Então, o presidente Lula, com um Congresso que foi eleito de uma maneira muito conservadora. Um Congresso muito, mas muito, mas muito conservador, mas muito ruim, de péssima qualidade e o pior, muita gente no Congresso, para não falar o Congresso, como se fossem todos ali, não são, mas os bons, vamos colocar assim, os bons são uma minoria, e esses maus, que são essas pessoas entreguistas que não querem o bem do país, muito menos do seu povo, essas pessoas que só visam seus próprios interesses e ganhar dinheiro, ganhar poder e ganhar prestígio e ganhar facilidades, enfim, tem muita gente ali naquele congresso que não está nem aí para o país e que se enrola na bandeira nacional porque realmente isso dá ibope. E são esses que estão lá e são esses que o Lula tem que lidar, que é a maioria, tanto no Senado, quanto no Congresso Nacional, quanto, né, na Câmara dos Deputados. E se formos trazer mais abaixo, não é tão diferente nos governos estaduais, não é tão diferente nos governos municipais, não é tão diferente nas câmaras de vereadores, e, e, e também é muito difícil também no Poder Judiciário, viu? Apesar de estarmos aqui colocando hoje que o Poder Judiciário, através do STF, está lá fazendo um esforço, e estamos vendo que está mesmo, fazendo um esforço para punir os golpistas de 8 de janeiro, é bom que nós também tenhamos claro que quando foi no caso da presidenta Dilma, que foi realmente algo ilegal, algo realmente escandalosamente ilegal, o seu chamado impeachment, que foi um golpe, até por isso é chamado de golpe, né? O que aconteceu com a Lava Jato, que só muito depois que alguns começaram a contestar, quando a imagem do próprio STF começou a ficar manchada, eles resolveram agir. Então eles também agem muitas vezes, ou na maioria das vezes, para não dizer sempre, em interesse próprio, que o interesse não é o interesse do Brasil, é o interesse corporativo, o interesse dos juízes que estão lá e do seu corpo jurídico, do seu prestígio individual enquanto instituição. Não é pelo Brasil, não. Porque se fosse pelo Brasil, muito do que ocorreu aqui nos últimos 10 anos não teria acontecido. Não teria acontecido porque daria para muito bem para o STF barrar muitas coisas, que é o tal do lawfare, que aí não vamos falar disso agora, mas podemos, deixa aí nos comentários, se de repente você quer que falemos mais sobre lawfare, podemos fazer um programa só sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que todas essas pecinhas, todos esses inimigos, todas essas adversidades estão diante do presidente Lula, que praticamente está sozinho, com a sua capacidade, com a sua experiência política, surfando nesse meio, negociando com essa gente, está ali fazendo política de gente grande.
Lula não cansa de falar nos seus discursos: "Me jogue para a esquerda, pressione para a esquerda". Por quê? Porque o Lula sabe que ele precisa de apoio popular. Lula, precisa que nós aqui do andar de baixo, que nós mobilizemos o povo sim. Sim, porque o povo mobilizado não é ruim para o Lula. O que é ruim para o Lula são as guerras híbridas, ou seja, é aquela coisa de você manipular o povo para que ele haja contra os seus próprios interesses. E, pasmem, isso acontece muito, tá? Mas quando o povo está consciente, vai para as ruas consciente para defender realmente os seus interesses, ele estará junto com o governo Lula e o Lula sabe disso, né? Portanto, o Lula, por mais que a sua voz tenha ecoe pelos quatro cantos desse planeta, o Lula sozinho não consegue fazer a consciência da classe trabalhadora como um todo. É preciso que nós, aqui do andar de baixo, façamos. Então, essa esquerda que ocidental, né, que joga muito contra os seus, né, que trabalha muito vangloriando os que morreram, mas nunca exaltam os que estão lá fazendo na prática, encarando as contradições. Não, esses que estão lá encarando as contradições e tendo que governar de verdade, esses são massacrados e criticados. E assim o Lula é chamado de neoliberal. Mas como que o Lula é neoliberal? Bom, vamos dar uma olhada aqui, eu já falei demais, vamos dar uma olhada aqui nos últimos debates que têm ocorrido nos últimos tempos. Aqui nós temos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou aqui fazer um compartilhamento aqui de tela, só para ficar mais facinho. Vamos compartilhar. Vamos ver aqui, essa crítica aqui. Vocês devem estar vendo. Olha aqui. No jornal Brasil 247, que é um jornal progressista, mas isso não tem nada a ver com o jornal, né? Tem esse camarada aqui. Esse camarada é conhecido como um grande. Camarada não, né? Não vou chamar de camarada, não. Mas esse sujeito é conhecido como um grande. Gosta de se achar um grande radical, de esquerda, revolucionário. Pois é. Mas ele fala aqui, ó, o campo neoliberal progressista, ou seja, ele está chamando todo o campo do governo Lula, todo o PT, etc., de campo neoliberal progressista. Neoliberal não irá resolver os problemas da classe trabalhadora, alerta ele, né? O historiador, que ele parece que é historiador, afirma que o governo do presidente Lula não vem sendo capaz de gerar ganhos tangíveis à classe trabalhadora devido à política conciliatória. Ou seja, o governo do Lula não serve para nada. Ele não consegue trazer nada de bom para os trabalhadores, segundo ele. Esse rapaz disse que ele é youtuber também, militante político, ele se chama Jones Manuel e falou numa entrevista ao 247, isso foi o ano passado, mas não mudou muito não, viu, seus posicionamentos. Ele falou sobre a cisão dentro do partido onde ele estava, e o Partido Comunista Brasileiro, e a formação do novo partido, tal. Mas aí explicou tudo isso, mas não é disso que eu quero falar não. Vamos lá, isso. Aí ele fala aqui, ó. Ele está falando que a classe trabalhadora, que as suas condições, segundo ele, o governo Lula não foi capaz de produzir ganhos tangíveis para a classe trabalhadora. Não, o Lula não fez nada para a classe trabalhadora, segundo ele. Ele está dizendo que a gente tem um cenário político polarizado, olha só, que a polarização, segundo ele, é entre uma extrema-direita fascistoide, não, a extrema-direita é fascista mesmo, tudo bem, mas até aí tudo bem, e um campo neoliberal progressista, ou seja, é o mais do mesmo. É como, porque se você disser que neoliberal, porque neoliberal para mim já
ali, pezinho no fascismo, porque você querer porque o que que seria o neoliberal? O neoliberal é aquele que quer nada de Estado, ou quase nada de Estado, e que o mercado tome conta de tudo, e que o Estado não praticamente não atue para nada, a não ser para defender os interesses dos empresários e do andar de cima. Mas será que é isso mesmo que o Lula está tentando fazer? O que o Estado seja neoliberal? É esse o objetivo do presidente Lula? Fazer com que o mercado tome conta de tudo e que o Estado esteja fora de tudo? Alguém acredita mesmo nisso? Bom, eu posso dizer que o Lula está tendo dificuldades e poderia agir de um jeito ou de outro para que isso não acontecesse, mas dizer que ele é neoliberal é dizer que ele defende isso. Será? Bom, se ele defende isso, então veja, um Estado nos dias de hoje fora de tudo e o mercado tomando conta de tudo, só o mercado, isso é igual ao fascismo, porque o mercado por ele, os trabalhadores não têm direito nenhum, pelo mercado por si só, as pessoas podem morrer de fome, de doenças, desde que o lucro esteja garantido. O fascismo tá nessa linha, né, pode morrer, enfim. Então não tem muita diferença, mas para ele a é como se Lula e Bolsonaro fosse a mesma coisa. Ele também apontou que as condições de vida estão piorando sobre vários aspectos, num ritmo acelerado, isso inclui as condições de trabalho, e a média de horas trabalhadas pelo trabalhador brasileiro só aumenta e tal, tal, tal. Nesse sentido, ele defendeu a necessidade de um campo político com uma perspectiva revolucionária. Sim, é necessário um outro campo político de perspectiva revolucionária, com independência de classe, que consiga sair dessas armadilhas colocadas pelo enfrentamento entre social-liberalismo e fascismo, foi o que ele falou. Bom, ele acha que o governo Lula é neoliberal, que não serve para nada, que está no campo do neoliberalismo e que, portanto, deve ser, né, trocado. Ou seja, vamos fazer oposição, né. Enfim, gente, é curioso, né. O governo Lula, vamos ver se tem alguma coisa aqui a mais aqui para a gente poder ilustrar. O governo Lula tem feito algumas coisinhas, mas eu vou colocar essa outra aqui, ó. Vamos colocar aqui de um outro veículo também de esquerda. Veja, aquela crítica é do Jones Manuel, tá? Não é do Brasil 247. O Brasil 247 não tem esse posicionamento, apenas abriu espaço democraticamente para que aquele sujeito falasse, aí tudo bem, faz parte do jogo, não é a posição oficial do canal. Não estou aqui falando que apesar de eu ter colocado ali a matéria que foi publicada lá, mas não tem nada a ver. O pessoal lá trabalha não nessa linha, né? Dizendo que muito pelo contrário. Enfim, mas vamos lá, vamos compartilhar aqui alguém que falou ao contrário do Jones Manuel. Vamos ver aqui. Ah, aqui. Então, bora lá. Aí aqui a pessoa economista está dizendo o seguinte, que cadê? Estou aqui, estou compartilhando. Estou, né? Estou. Está aqui. Então vamos lá. Economista explica por que o governo Lula não é neoliberal. Bom, vou colocar aqui porque é uma pessoa que entende de economia. Juliane Furno, a economista, traça histórico de políticas públicas do governo Lula e sua relação com o setor privado. Bom, a economista e professora da Universidade Estadual do Rio, UERJ, Juliane Furno, explicou em suas redes sociais por que o governo Lula não é neoliberal. A explicação de Furno veio após um debate que surgiu com o historiador e militante colunista Jones Manuel, que publicou em seu canal no YouTube um vídeo, também esclarecendo se o governo Lula poderia ser considerado neoliberal, e ele questionou no vídeo: qual é o nome da doutrina política que considera que a função do mercado guiar o ciclo econômico
do mercado guiar o ciclo econômico e o desenvolvimento, com o investimento público, Estado sendo ator secundário no processo. Em seguida, usa como exemplo a postura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao investir no mercado privado com dinheiro do BNDES e garantias da União. Bom, aí a Juliane Fuda explicou que, ainda que os neoliberais tenham criado a ideia de políticas sociais focalizadas, como o Bolsa Família no Brasil, o programa adquire caráter distinto. A ideia dos neoliberais é substituir as políticas universais pelas focalizadas. Nos governos Lula, o Bolsa Família caminhou conjuntamente com o fortalecimento das políticas universais, em especial ampliando a educação pública, a saúde, recuperando os gastos com seguridade social, ao atrelar os benefícios ao salário mínimo, que cresceu 76% em termos reais, descontada a inflação. E a economista também explicou que o chamado tripé macroeconômico, que engloba câmbio flutuante e resultado primário e metas de inflação, foi flexibilizado. Teve controle de câmbio, que foi na época do Manteiga, as metas de inflação não foram declinantes e o resultado primário foi alcançado ampliando os gastos, ou seja, o Estado teve mais atuante, aumentou o tamanho do Estado. No entanto, os governos Lula tiveram limites, pois flexibilizaram um tripé que é herança neoliberal. Aí sim, complementa. Funo também afirma que, na prática, é importante entender que os governos Lula foram transcorridos em um período em que o capitalismo é hegemonizado pelo neoliberalismo globalmente. São margens de manobra mais estreitas, ela defende. Em um terceiro argumento, Funa afirma que o Estado ampliou seu papel na economia, construindo política industrial, direcionando as contas públicas, ampliando o conteúdo nacional. No segundo governo Lula, foi o investimento federal a variável que mais contribuiu para o PIB. Os bancos públicos, em especial o BNDES, retomaram um papel protagonista, assim como a Petrobras, se colocando como instrumentos da política industrial. Isso é radicalmente contrário ao ideário neoliberal, especialmente na periferia capitalista. Maior atuação e direcionamento estatal na acumulação interna. Sobre a política econômica, a Furno diz que os gastos públicos. Opa, cadê? Tá aqui. Vamos lá, né? De novo. Sobre a política econômica, a Furno diz que os gastos públicos não só não foram reduzidos, quantos cresceram em média 5% em termos reais todos os anos. Não conheço neoliberal que aceite essa premissa. Eu também não. Ela explica que, mesmo hoje, com todos os limites do arcabouço fiscal, os gastos públicos sempre vão crescer, diferente do teto de gastos, que era zero, entre 0,6 e 2,5 em termos reais. Menos ousado que o período anterior, mas ainda assim jamais neoliberal. Funo também reforça outro ponto no debate em relação às privatizações, em que afirma que não houve, no sentido clássico, de troca de comando público para privado. Pelo contrário, houve maior ativismo e construção de estatais como a CEITEC, a PPSA, para administrar os contratos do pré-sal. Ela critica, porém, as concessões que consideram um limite, principalmente se foram em áreas estratégicas. Sim, realmente. Por fim, a economista reconhece que o neoliberalismo global e nacional avançou. Os governos Temer e Bolsonaro cumpriram um papel central, ela argumenta. É difícil fazer, por um lado, o diagnóstico do aprofundamento do neoliberalismo e da extrema-direita, por um lado, e, por outro, esperar inflexões quase revolucionárias. Nós precisamos coletivamente ir criando as condições objetivas e subjetivas para a mudança do novo normal. Sim, precisamos exigir mais. Nosso papel como movimentos sociais é o da luta política, da exigência, até o impossível, porque assim fortalecemos o próprio Lula, demonstrando que
o próprio Lula, demonstrando organização e capacidade de mobilização social. O fundo também reconhece que o atual governo tem muitos limites, alguns internos e outros calcados na correlação de força duríssima, mas acrescenta que compreender seus limites revolucionários não significa construir uma análise rasa, identificando o que não responde aos nossos anseios revolucionários trata-se de mero neoliberalismo, destacando suas particularidades, a realidade brasileira é que neoliberais mesmo são aqueles derrotados nas urnas. Pois é, eu quis trazer aqui um contraponto de alguém que está aí, né, que é economista e tal, militante, porque não faz o menor sentido, assim, acho que ela deixou muito claro que, de fato, nós podemos fazer críticas, nós devemos até fazer críticas, e devemos ir para as ruas, devemos, como movimento social, fazer o nosso papel, que é mobilizar o povo, conscientizar o povo, tudo isso que eu disse, e o próprio presidente Lula diz isso. Agora, ficar dizendo que o governo Lula é neoliberal, que não faz nada pelo povo, ora, quando você coloca isso, solta isso no ar, nas redes sociais, nos seus vídeos de YouTube, dessa forma, o que resta para aquela pessoa mais desavisada que olha para isso e acredita e fala: opa, espera aí, o governo não faz nada pelo povo. Logo, aquele pensamento reto, linear. Logo, tem alguém ali que diz que vai fazer. Quem é esse alguém? Muitas vezes não é alguém da esquerda, não. Muitas vezes é alguém da ultradireita, que diz que vai fazer, que vai acontecer. Muitas vezes esse tipo de crítica que esse sujeito faz leva, ao invés de ajudar, joga no colo da ultradireita, porque esse povo tem visibilidade na mídia, esse povo tem o algoritmo do YouTube, das redes sociais de modo geral, das chamadas Big Techs, privilegia esse povo, não vai privilegiar esse canalzinho aqui, não vai privilegiar nem mesmo o 247, que tem milhares de pessoas assistindo, mas não chega nem perto dos, às vezes, milhões que esses outros canais têm, né? Porque eles privilegiam de fato. E aí você olha no seu WhatsApp, na sua rede social, chegando lá sempre alguém que falando: olha, realmente esse governo não faz nada, e um cara lá que aparece como salvador da pátria, é o salvador da pátria que o povo vai abraçar. Então a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que falar as coisas, não para lacrar, como esse sujeito faz, mas se é para conscientizar, vamos falar, vamos conversar, vamos debater realmente o, o que pega, qual que é o calcanhar de Aquiles do desenvolvimento do Brasil, da classe trabalhadora, e vamos conversar maturamente, de uma forma madura, né, mas não assim. Então, é isso, eu falei bastante aqui sobre isso, não era nem para falar tanto assim, mas vamos lá, vamos colocar um pouco aqui do governo Lula. Vou colocar um videozinho aqui sobre o Lula e vamos mostrar um pouco o Lula, que não é nem um pouco neoliberal. Vamos colocar aqui alguns momentos do presidente Lula. Do presidente Lula, que está aí e que, eu repito, viu, devemos defendê-lo. Tá, tudo bem, temos críticas aqui e ali, temos, mas o perigo de voltarmos para um estado de exceção duríssimo está aí rondando a nossa porta. De perdermos, de fato, aí sim perdermos os nossos direitos, e aí sim temos de fato um Brasil neoliberal, aí sim. E aí, quando nós tivermos um governo de fato neoliberal, como é o Bolsonaro, Temer, Fernando Henrique e outros, essa turma não vai para a rua e não vai fazer a crítica contundente como faz contra o presidente Lula. Não fará. Sabe por que não fará? Porque se for para a rua, os caras vêm com a baioneta e matam.
E se eles forem para a rua com o governo Lula vai dialogar. Então aí ele vai para a rua criticar o governo Lula, como foram contra a Dilma, porque a Dilma dialoga. Agora, quando é os brucutu que passa por cima, o cara não vai. Ah, mas nós fomos uma PM, tá? De fato, vamos reconhecer, às vezes vai aqui. Mas quando está o governo mesmo ali, de exceção mesmo, que você vê que nada nas instituições está valendo, que os caras fazem realmente aquilo que eles querem, sem nenhum freio, sem nenhum contrapezinho, aí, meu amigo, aí é difícil. Aí não é todo mundo que vai, não, viu? Aí é fácil falar. Mas vamos lá, vamos compartilhar uma telinha aqui, vamos mostrar o Lula em outros tempos e em tempos atuais. Aqui. Aqui. Acho que é esse aqui. Aqui, vamos. Aqui. Vamos colocar esse vídeo. Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus, e o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Nós vamos voltar a trabalhar! E se não for cumprido o nosso pedido, nós paramos outra vez! E eu assumo um compromisso aqui com vocês. Eu mesmo decreto a greve outra vez! Todos nós sabemos por que estamos em greve. Só não sabem o governo. E só não querem saber os nossos empresários. Todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar até o fim. Concorda com a proposta dos patrões? Quem é que quer a greve segunda-feira, meia-noite? Eu gostaria até que vocês levantassem o braço outra vez. Ficassem com o braço levantado, que é para todo mundo ver o que os trabalhadores de São Bernardo e Diadema querem.
era Eu vou voltar aqui que eu estava sem o microfone, falando aqui sem o microfone, aí não dá, né? Bom, enfim, mas o que eu estava dizendo, vocês viram aí um presidente Lula, num outro momento, no momento em que estava, assim, ele era um metalúrgico, era um sindicalista, e fazia o seu trabalho como sindicalista muito bem feito, tanto que virou Lula, né? Virou Lula justamente nesse período foi que ele surgiu como líder da classe trabalhadora, que conseguia, fala a voz do povo até hoje, sempre falou a voz do povo, sempre teve ali com a sua coerência, vivendo como povo e, e nunca esqueceu as suas raízes e, e sempre teve essa naturalidade, né, essa forma de se expressar que é natural, porque ela vem de dentro, vem do coração. Ele não é uma pessoa que mente, é uma pessoa que fala a verdade e que diz a verdade de todas as formas, de seus gestos, das suas palavras, enfim. E as pessoas reconhecem isso, né? As pessoas reconhecem. Tentaram derrubar o Lula várias vezes, algumas vezes até derrubaram, mas ele se levantou rapidinho. Então, esse é o grande líder que realmente está ali. Como eu disse, ele não é um marxista, mas ele faz a história de acordo com as condições que são colocadas para ele. Bom, acho que estaria mais perto de Marx do que muitos que se dizem realmente marxistas, né? Mas, enfim, mas esse é o Lula que não é nada neoliberal, tá? É o Lula que é o Lula, que é esse Lula aqui que eu vou mais ou menos colocar aqui para vocês, que é o Lula do presidente da República, Lula que já foi, que mesmo no tempo em que era Lula 1, Lula 2, em que era ainda mais considerado neoliberal do que hoje, né? Mas ele fazia esse tipo de discurso nos meios internacionais, defendendo o Brasil, né, como patriota que é, né? Então vamos ver aqui esse discursinho do Lula aqui, nesse momento. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aqui. É isso. Quero dizer aos presidentes que eu me orgulho muito de ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul, em que nós saímos de um Mercosul fracassado em 2002 para a construção não apenas do fortalecimento do Mercosul, mas da constituição da Comunidade Sul-Americana de Nações. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia, achando que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, ou tudo que era bom para a Europa era bom para o Brasil. Durante muito tempo, a Bolívia está aqui. A Bolívia achava que o Brasil era o país imperialista do continente e que, portanto, os empresários bolivianos tinham medo dos empresários brasileiros
e não tinham medo dos empresários de outros países. Durante muito tempo, a Argentina e o Brasil desconfiavam um do outro e assim por diante. Nós estamos conseguindo um feito inusitado. Apesar das nossas diferenças, nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país. Não existe saída individual. Ou nós encontramos soluções conjuntas para financiar a nossa infraestrutura, ou nós encontramos soluções conjuntas para facilitar o nosso comércio, ou nós não teremos solução. Por isso, eu acho que essa reunião é importante e ninguém pode sair frustrado porque não sai daqui com a solução dos seus problemas. Eu queria, Kirchner, pedir licença apenas para falar de um assunto que não estava na pauta, porque eu recebi a programação e a programação falava emprego, emprego e emprego. Eu vim preparado para discutir emprego, mas cheguei aqui, estava se discutindo outras coisas, eu queria abordar apenas para deixar registrado na reunião, que é a questão do livre comércio, a questão da alça. Eu vou dizer uma coisa que eu penso a respeito disso. Vou ser rapidinho. Bem, primeiro, o debate sobre comércio não pode ser uma coisa ideologizada. Eu disputei as eleições de 2002 numa guerra que era a favor a álcool, que era contra álcool. Cada debate tinha que explicar. Ou seja, depois ganhei as eleições, houve o Acordo de Miami em 2003 que estabeleceu parâmetros para se discutir esse assunto. Segundo, para o Brasil não faz sentido falar em livre comércio enquanto persistam os gigantescos subsídios da agricultura que desnivelam o campo de jogo. Terceiro, daí a prioridade da OMC, onde se pode tratar efetivamente dessa questão. Por outro lado, não há modelos únicos para relações comerciais. Na ALCA, se estava discutindo antes de Miami 2003, temas que iam muito além do comércio, como regras para investimentos, compras governamentais, etc., que limitavam a possibilidade de políticas industriais, tecnológicas e etc. Por isso, propusemos e obtivemos redefinição da base das negociações. Para o Mercosul e para o Brasil, eu acredito, nós temos negociado com outros países em desenvolvimento acordos em que tomamos plenamente em conta as assimetrias e sensibilidade dos países menos avançados. O mesmo princípio deve reger as negociações hemisféricas. Estamos dispostos a continuar essa discussão, mas não podemos fixar prazos artificiais que não serão cumpridos e que apenas causarão desgaste. Por isso, preferimos avaliar a situação após Hong Kong, à luz do que ocorrer, sobretudo quando definirmos claramente a questão dos subsídios na reunião de Doha. Obrigado. Bom, vimos aí o presidente Lula no seu... Deixa eu só mudar aqui. Pronto, estava aqui um barulho. Então, eu queria dizer aqui que o presidente Lula, aí, em 2009, se eu não me engano, acho que foi isso. Bom, o presidente Lula ali já demonstrava a sua grande liderança mundial. E veja, um presidente que faz um discurso como esse, defendendo o Brasil e a América Latina como ele defende, e ele não deixou de fazer isso nunca, ele não pode ser chamado de um governo neoliberal, porque se fosse neoliberal, estaria, de fato, regendo a cartilha dessa turma aí, e não defendendo os interesses do nosso país e da América Latina, e defendendo a integração latino-americana. Qualquer neoliberal sabe que esse é algo a ser muito combatido.
né, que a nossa divisão, que colocar-nos uns contra os outros, os países da América Latina, só facilita o império. Ser neoliberal é ser imperialista, é ser a favor dos Estados Unidos, né, porque essa é a política deles, da Europa e tal. O Lula não é isso. O Lula pode ter dificuldades, o Lula pode até cometer erros, e comete, todos cometemos. Mas dizer que é neoliberal é um pouco pegar pesado demais. Ainda mais nesse momento, quando temos o fascismo mesmo. E quando eu falo de fascismo, nós estamos falando de política da morte mesmo, de política daquela que é eliminar o outro, eliminar de verdade, muitas vezes da forma mais cruel, que diga à Palestina o que está acontecendo com o povo palestino, né? Esse povo que está aí falando que o Lula é neoliberal deveria estar mostrando a mesma indignação, talvez indo para as ruas para defender o povo palestino. Sim, aí sim a política neoliberal está, de fato, influenciando bastante no que acontece ali. A política neoliberal vem fazendo com que o governo Lula tenha as dificuldades que está tendo, porque o neoliberalismo avançou bastante, não foi só no Brasil, não, é no mundo todo. Se tem um jeito de combater o neoliberalismo do Brasil, é hoje defender o presidente Lula. Podemos fazer algo melhor no futuro? Podemos, mas hoje temos que defender o presidente Lula. Bom, gente, por fim, eu quero aqui trazer a minha homenagem, a nossa homenagem, a uma pessoa que também foi presidente da República, que foi muito injustiçada, a presidenta Dilma. Presidenta Dilma, que é uma pessoa honrada, uma pessoa que realmente dignifica esse país, uma patriota de verdade, como tem que ser, né? E também não tem medo da luta, e nos momentos mais difíceis esteve lá firme na luta, nunca baixou a cabeça, sempre manteve a sua dignidade, e é uma pessoa que merece todas as nossas homenagens. Essa sim, luta nos momentos difíceis, está com o povo brasileiro nos momentos bons e nos momentos ruins, sobretudo nos momentos ruins. Ela está com o povo brasileiro. E esse discurso que ela fez aqui no Senado, quando a questionaram, porque ela mentiu para quando foi interrogada, torturada na ditadura, ela deu essa resposta aqui aos senadores. Vejamos. Aí. Tem uma consideração apenas que eu vou responder antes, porque eu acho que ela é importante para a democracia do Brasil. O processo de ditadura militar no país, que começa em 64 e se aprofunda em 68 e atinge seu auge em 70, quando se tortura e se mata indiscriminadamente no Brasil, ele é completamente diferente do processo de transição democrática. Esse momento, que vai se dar nos 80, é diferente do que aconteceu ao longo dos anos 70. O que acontece ao longo dos anos 70 não é uma ditadura policialesca, simplesmente. É a impossibilidade de se dizer a verdade em qualquer circunstância. Por quê? Porque direito à livre expressão estava enterrado. Não se dialoga. Não é possível supor que se dialogue com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. E isso não é só aqui no Brasil que não houve. Não houve em nenhum país do mundo. Não houve na Argentina, diante da ditadura militar argentina. Não houve na Argélia, na Guerra da Argélia. Não há a possibilidade de um diálogo civilizado. E é isso que é importante hoje na democracia brasileira. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira.
Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais, entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, senador, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. E isso, senador, faz parte, integra a minha biografia, que eu tenho imenso orgulho. E eu não estou falando de heróis. Feliz do povo que não tem heróis desse tipo, senador. Porque aguentar a tortura é algo dificílimo, porque todos nós somos muito frágeis, todos nós somos humanos, nós temos dor. E a sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. O senhor não imagina quanto é insuportável. Então, eu me orgulho de ter mentido. Eu me orgulho imensamente de ter mentido. Porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. E esse país, que transitou por tudo isso que transitou, que construiu a democracia, que permite que hoje eu esteja aqui, que permite que eu fale com os senhores, não tem a menor similaridade. Esse diálogo aqui é o diálogo democrático. A oposição pode me fazer perguntas, eu vou poder responder. Nós estamos em igualdade de condições humanas, materiais. Nós não estamos num diálogo entre o meu pescoço e a forca, senador. Eu estou aqui num diálogo democrático, civilizado, e por isso eu acredito e respeito esse momento. Por isso, todas as vezes, eu já vim aqui nessa comissão antes. Então, eu começo a minha fala dizendo isso, porque isso é algo que é o resgate desse processo que ocorreu no Brasil. Vou repetir mais uma vez. Não há verdade, não há espaço para a verdade, é isso que mata. O que mata na ditadura é que não há espaço para a verdade, porque não há espaço para a vida, senador. Por quê? Algumas verdades, até as mais banais, podem conduzir à morte. É só errarem a mão no seu interrogatório. E eu acredito, senador, que nós estávamos em momentos diversos da nossa vida em 70. Eu asseguro para o senhor, eu tinha entre 19 e 21 anos, e, de fato, eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho um imenso orgulho. Bom, gente, e assim nós chegamos aos 65 minutos. Mas não ao fim da batalha, viu? Amanhã nós continuaremos aqui o debate sobre alguns assuntos também pertinentes. E se você tem sugestão aí, digita aqui, fala aí nos comentários sobre o que você quer que nós falemos aqui. Se gostou, aperta o sininho, dê o seu like, né? E compartilha para que isso chegue mais longe. Tá bom, gente? Bom, até amanhã, às 21h05 exatamente. Venceremos!